Bom dia a todos! Nós estamos agora, neste momento, em um canal específico para tratarmos de assuntos de cunho filosófico, sociológico, psicológico. É o canal Hermenêutica, Ser e Interpretação. Como propriamente diz o canal, vamos tratar e tratamos na proposta desse canal assuntos filosóficos, psicológicos, sociológicos relacionados ao contexto hermenêutico do ser. Muito bem, hoje, nesta aula, vamos tratar de positivismo sociológico. Antes de entrarmos nesse assunto, quero lembrar a você e pedir-te que venha a compartilhar o vídeo, a aula, gostando, e também, claro, não deixar imprescindivelmente de dar o seu like aí, o seu joinha, para nos ajudar. Muito bem. Positivismo sociológico. Quando nós tratamos de positivismo sociológico, nós estamos falando sobre uma sociedade que automaticamente ela é regulada, tá? Controlada por leis semelhantes da natureza, tá? Ou seja, leis invariáveis e também independentes da vontade humana. Daí é que se deve, inclusive, haver na sociedade a proposta de uma ordem natural. Também é importante ressaltarmos que o positivismo sociológico ele é pautado, tá, dentro de métodos e procedimentos que são para conhecer, tá, a sociedade na sua exatidão e até no seu relacionamento. Os métodos, inclusive, são utilizados até para conhecer a natureza em que essa sociedade está inserida e é constituída. Também outra questão importante dentro do positivismo sociológico é nós nos atentarmos para a maneira que as ciências da natureza se tornam também ciências neutras, objetivas, livres de ideologias, de juízo de valor, de ciências que devem, até na proposta do humanismo, funcionar segundo esse modelo de objetividade científica. Então são ciências que irão propor uma objetividade científica. A questão metodológica nas ciências humanas, nós vamos ver que os resultados das ciências humanas são realmente científicos e não vão nunca passar de opiniões particulares, tá? De determinada área do saber. Por exemplo, as ciências humanas, nós podemos colocar ela dividida em alguns quadros e vermos a crise das ciências humanas como uma inadequação do método das ciências naturais. Depois um outro quadro, e também, claro, ainda acrescento aqui a busca da cientificidade. Tá? A busca da cientificidade também está relacionada com uma crise da ciência humana. Uma outra questão também que eu posso inserir na crise das ciências humanas é o conceito de verdade, que é plural e que muitas das vezes se torna abstrato. E com isso nós vamos ver também as dificuldades metodológicas das ciências humanas. É aí que vai surgir e começa a se tornar visível, notório, a dificuldade metodológica das ciências humanas. Por exemplo, o objeto. As ciências naturais, ela tem como objeto coisas que são materiais, tá? E que, claro, são exteriores ao universo humano. Essa é a primeira pauta. Segundo, as ciências humanas vão ter como objeto que aquele que se identifica com o próprio sujeito do conhecimento e, claro, vai se tornar uma difícil objetividade. Uma outra questão também a ser pensada é a própria delimitação do objeto. Nas ciências naturais, se torna relativo e fácil isolar e delimitar o seu objetivo de conhecimento.
Esse é o primeiro ponto. O segundo é que dentro de uma delimitação do objeto, para as ciências humanas, haverá, vamos dizer assim, um tal, tá? Um certo recorte que muitas das vezes é inviável e inevitável, tá? Porque os fenômenos humanos, eles são intensamente complexos. E por serem intensamente complexos, é que não há como separar o psíquico do histórico, o econômico do social e o político do cultural. E assim vamos em uma escala ascendente. Tá? Uma outra questão também a se colocar é a exatidão do método. O método tem a sua exatidão, por exemplo, nas ciências naturais, o controle das interferências ideológicas dos cientistas é justamente facilitado pela exatidão do método. Esse é um primeiro ponto. O segundo, no campo das ciências humanas, aí existe um controle que é impossível e se torna impossível por causa da inserção social do cientista no aspecto próprio fenômeno, do próprio fenômeno, da própria existência desse fenômeno, que é estudado dentro da própria sociedade. Tá? A experimentação, ela é outra questão muito importante, porque ela vai apontar uma outra grande dificuldade que irá consistir justamente no problema da experimentação. Essa experimentação se torna viável nas ciências naturais e vão se conseguir isolar dentro de situações de cunho laboratorial, tá? Laboratorial. Tal procedimento, ele vai se tornar também inaplicável. Ele é inaplicável em algumas não raras vezes, tá? Por quê? Porque ele vai se tornar muitas vezes uma indicação de que é inútil para as humanidades, ou até porque as próprias reações e motivações, tá, das pessoas diante de certos eventos, ela, principalmente da vida social, ela vai se tornar uma reação variável, subjetiva e muitas das vezes uma reação de cunho impossível. Tá? Dentro dessas questões também, nós vamos ter as linguagens de cunho científico, a linguagem utilizada cientificamente. Há ainda um problema dentro dessa linguagem científica, é que as próprias ciências naturais, elas se caracterizam pelo rigor e a exatidão dos conceitos. Uma outra questão também que eu quero colocar aqui, que entretanto os fenômenos humanos, não sendo redutíveis e as quantificações a cálculos em razão, tá? Também sendo de uma forte carga valorativa, simbólica e psíquica, aí, a partir desse contexto todo, linguístico, é que vai se formar uma linguagem científica. O determinismo, ele é a busca, tá, de causalidades que são procedimentos hípicos das ciências naturais para justamente explicar os fenômenos da natureza, porque estes são reguladores constantes e também são repetitivos e vão denotar um certo determinismo, tá? Com isso, então, nós vamos ver que o determinismo, ele se torna fenômenos humanos que são complexos, mas também tem a sua certa liberdade, se tornando livres também, tá? As ciências humanas, elas possuem uma necessidade de uma construção, de uma metodologia que nós podemos considerar uma metodologia própria, tá? A tendência humanista das ciências humanas, ela parte justamente dessa construção da metodologia própria. Depois nós vamos ver também, ainda acrescentando, que dentro dessa questão das tendências humanistas das ciências humanas, nós vamos ver as relações humanas passarem a ser consideradas não até mais pela questão de um objeto em si, não, mas também como um fato. E aí, dentro de ser como um fato,
ela se torna um fenômeno dotado de totalidade, complexidade e também de significados. Tá? Uma outra questão também que eu quero aqui incluir é tratar do fenômeno humano. A noção de verdade vai se afastar dos ideais gregos e latinos que vão pressupor a verdade como algo de contexto absoluto. Uma outra questão também que temos que considerar, que tem muitas das vezes abalado, é que a verdade e o consenso da comunidade científica sempre será provisória e precária e durará até que o curso histórico do próprio conhecimento promova uma superação. Então, sempre o conhecimento ele está promovendo uma certa superação, porque depende da ampliação do saber. Muito bem, as ciências naturais, as ciências humanas, elas têm um certo paralelismo que é importante nós também tratarmos neste momento. As ciências naturais, ela se torna uma distinção e ela vai propor essa distinção entre o sujeito e o objeto. Já as ciências humanas, ela vai propor uma indificação e uma identificação entre sujeito e objeto, tá? As ciências naturais, elas vão propor o isolamento da quantificação e da delimitação do objeto. Já as ciências humanas, a complexidade do objeto. Nas ciências naturais, você vai ver a linguagem de cunho científico se tornar uma linguagem exata. Tá? Nas ciências humanas, aí você vai ver que a linguagem simbólica ela se torna uma linguagem significativa. Uma outra questão também é nós pensarmos e considerarmos o determinismo absoluto, que está inserido nas ciências naturais. E nas ciências humanas, nós considerarmos que existe aí também um determinismo, mas é o determinismo relativo. Tá? Nas ciências naturais existe a necessidade e nas ciências humanas a liberdade. Já nas ciências naturais a constância e nas ciências humanas a probabilidade. Nas ciências naturais vai existir a previsibilidade e nas ciências humanas a previsibilidade se torna uma dose de imprevisibilidade. Então, é isso que nós estamos tratando e que nós tratamos dentro dessa proposta de aula de positivismo sociológico. Obrigado a todos e até a próxima aula.